Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Com esta palavra do Senhor Jesus, do Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3, damos as boas-vindas a você. Bem-vindos à nossa reunião para declarar: paz seja em sua casa. Gostou? Então receba, abra sua casa, abra seu coração e deixe que essa paz do Senhor encha seu coração, sua vida, sua alma, sua casa, com esta paz gloriosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Parabéns aos aniversariantes da semana. Hoje, dia 13 de junho, temos a Lorena, neta da irmã Kátia Ramos. Oi, Lorena, parabéns, feliz aniversário. Amanhã, dia 14, a Isabel. Parabéns, irmã Isabel, Deus continue abençoando, feliz aniversário. Dia 19, irmã Adenete Brito, vamos fazer a festa ligando aí para todo mundo. Parabéns, irmã Adenete. E dia 20, irmã Lindinalva. Oi, irmã Lindinalva, Deus abençoe, feliz aniversário. Então vamos inscrever. Quem não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, compartilhe o link, mande para todo mundo, avisa todo mundo aí que tem festa essa semana, festa virtual, né? E também clique no sininho para receber as atualizações. De 2 em 2 dias tem um vídeo novo para você. Eu quero convidar você para participar das lives às terças-feiras com a nossa missionária Eneida Pimentel Mendes, que está de volta com toda a força, com todo o vigor, todas as terças, 19 horas. Então, participe da live. Você é o nosso convidado especial, nossa convidada, e não perca. Todas as terças-feiras, está sendo uma bênção, a nossa reunião para a família, de volta na liderança da nossa missionária Eneida. Vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Tem uma palavra muito linda, maravilhosa. Toda a palavra de Deus é linda e maravilhosa. Essa também. 2 Pedro 3, 8 e 9 diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com todos vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O título que escolhemos para esta reunião é: Filhos de Paz sabem para onde este mundo vai. É verdade, nós sabemos onde este mundo vai parar. Você sabia? Você já sabe disso? Então, se não sabe, vai saber agora. Onde esse mundo vai parar? É uma frase que a gente ouve no mundo todo, né? As pessoas falam: onde esse mundo vai parar? Porque são tantas coisas surpreendentes. Quando pensamos que já vimos tudo, nós vemos uma coisa diferente, espantosa. Realmente, onde esse mundo vai parar? É o que muitos perguntam, mas a palavra de Deus tem a resposta. Verdades desse texto para nós hoje. Primeira verdade: estudando cuidadosamente a Bíblia, você verá que Deus controla o relógio do universo. Essa é a primeira verdade desse texto. Não, independente daquilo que as pessoas falam sobre o que vai acontecer no mundo, nós precisamos lembrar que quem controla o relógio do universo é o Senhor Deus. Tudo que as pessoas tentaram marcar sobre o universo, quem tentou marcar datas, passou vergonha, ficou envergonhado, porque errou. Porque quem controla o calendário e o relógio do universo é Deus. O exemplo disso está em Josué capítulo 10, verso 12 e verso 13. Então ouça o que diz essa palavra. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon.
E você, lua, pare sobre o vale de Ajalon. Olha, um homem, Josué, ordenando ao sol para que pare exatamente naquele ponto. O sol deveria se parar no vale de Gibeon e a lua no vale de Ajalon. E o verso 13, sabe o que acontece? O que diz? O que aconteceu? O sol obedeceu, o sol parou e a lua se deteve até a nação terminar ou vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazer. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Deus atendeu a um homem. É um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Comentando esse texto, com base em dados obtidos pela NASA, cientistas da Universidade de Ben Gurion, no Negev, em Berseba, Israel, país Israel, onde aconteceu essa guerra, essa batalha e esse fato do sol e a lua pararem, descobriram não apenas que o relato bíblico descrito em Josué 10, de 12 a 14, realmente aconteceu, como também o dia e a hora exatos do fenômeno. Cientistas, com dados obtidos na NASA, tiveram essa comprovação, meus queridos. O sol parou no meio do céu. Você pode consultar aí esse fato comprovado, essa pesquisa feita com dados obtidos da NASA por cientistas dessa universidade, e realmente eles chegaram a essa comprovação. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Esses dados foram publicados no dia 23 de janeiro de 2017. Estão aí para você pesquisar, para você saber os detalhes. E por que estamos trazendo isso? Porque quando estudamos cuidadosamente a Bíblia, nós vemos que Deus controla o relógio do universo. Esse é um texto perfeito para esse ponto. Segunda verdade desse texto é que, em meio ao caos e à destruição provocadas pelo homem, a mão do Deus Todo-Poderoso trabalha para minimizar os sofrimentos. É verdade. O próprio homem está destruindo a natureza, está destruindo o universo, e nós vemos na Bíblia textos que eles contrariam quem destrói a natureza e quem destrói o universo. E isso traz ainda maior caos para o funcionamento do universo. Mas a mão do Deus Todo-Poderoso restaura mesmo aquilo que o homem tenta destruir. E o exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo de uma árvore chamada ginkgo biloba. Você já ouviu falar nessa árvore? Talvez não na árvore, mas você talvez já tenha ouvido de um remédio fabricado à base dessa árvore. Um remédio chamado ginkgo biloba. Muito recomendado por muitos médicos hoje. Talvez você já tenha até tomado uma cápsula desse remédio, desse medicamento. Então escute a história. Essa árvore ela foi descrita pela primeira vez pelo médico alemão Engelbert Campbell. Não sei se eu pronunciei bem, mas é mais ou menos por aí. Você pode ver aí na internet o descobridor, aquele que descreveu as propriedades dessa árvore por volta de 1690. É verdade, tem bastante tempo, né? Já tem alguns anos. Mas só despertou interesse pelos pesquisadores mais famosos após a Segunda Guerra Mundial. Sabe por quê? A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 39 a 45, quando perceberam que a planta sobreviveu à radiação em Hiroshima. Você sabe que a guerra terminou exatamente após as duas bombas atômicas
sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Essa planta brotou do solo na cidade devastada pela radiação. O que é isso, meus queridos? Em meio ao caos e à destruição provocadas pelo homem, a mão do Deus Todo-Poderoso trabalha para minimizar os sofrimentos. E foi exatamente nesse momento que essa planta despertou a curiosidade dos cientistas. Bom, se essa planta ela sobrevive, ela brota em meio à radiação, então essa planta serve para um medicamento. E ela é usada, a indústria farmacêutica fabrica, as suas folhas são frequentemente usadas no combate aos radicais livres e auxilia na oxigenação cerebral. É um medicamento muito indicado. Eu trabalho na área da saúde e vejo vários colegas meus, médicos, indicam bastante, vários pacientes que eu atendo, eles, dentre os medicamentos que alguns pacientes relatam, estão tomando esse medicamento, essa cápsula chamada ginkgo biloba, à base dessa planta. E ela realmente é muito eficaz em alguns tratamentos, tem sido muito bem recomendado e com bons resultados na saúde de muita gente. Terceira verdade que aprendemos desse texto é que Deus está no controle e definirá o que vai acontecer e como tudo vai acontecer. E aí nós vamos lá para 2 Pedro capítulo 3, verso 9 e verso 10. Diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída. Então, a palavra sobre o que qual será o fim desse universo. O nosso título que diz, nós, filhos de pais, sabemos onde este mundo vai parar. Então, aqui no texto de Pedro, 2 Pedro 3, 8, diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Para onde este universo vai? Para aquela palavra que o Senhor determinou. O Senhor não demora em cumprir sua promessa. Ele é paciente, porque o mundo não foi destruído ainda. Porque o universo ainda resiste a tantas agressões, a tantas epidemias e pandemias. Porque o Senhor espera que você se converta a Ele. O Senhor é paciente e Ele não quer que você pereça sem se encontrar com Ele. Então Ele espera, Ele aguarda por você. Essa é a grande verdade, é o grande motivo pelo qual o mundo ainda existe, ainda sobrevive a tantas bombas atômicas, a tantas guerras, a tantas doenças, porque o Senhor espera por você. Onde esse mundo vai parar? Sim, ele caminha para o caos, ele caminha para a destruição, mas o Senhor espera por você. Nosso texto básico diz, não querendo que ninguém pereça. Então quem está perecendo aí, não pense que é da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que essa pessoa morresse. Foi da vontade de Deus que acontecesse essa pandemia. Não, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, onde esse universo vai parar? Resposta, no arrependimento. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que você se arrependa. E quando você se arrepende, você passa da morte para a vida. Você passa do caos e da destruição para um novo começo. Concluindo, um amigo foi passar férias numa praia e ele dá esse testemunho que alugou uma casa só pelas fotos, né? Como a gente geralmente faz, as pessoas geralmente fazem.
quando chegaram, eles ficaram tristes, porque a casa parecia feia, a frente, o local onde eles chegaram. Mas quando eles entraram na casa, eles pularam de alegria, as crianças também, porque era feio na parte que eles entraram, porque eles entraram pelos fundos. Eles erraram o endereço, acabaram entrando pelos fundos da casa. Mas a frente da casa era linda e dava para uma praia. Que coisa linda! Há muita diferença entre a entrada de uma casa pela frente e a entrada pelos fundos. Assim acontece com o Evangelho. Quando nós começamos a estudar e a participar do Evangelho, nós começamos a olhar para a palavra do Evangelho, nós vemos a beleza e começamos a pensar na maravilha que é o Evangelho. É o nascimento de Jesus, o cântico de Maria, os feitos de Jesus, o seu amor, sua bondade, seus milagres, seus discípulos, tudo é muito belo. Até que chegamos na cruz. É a porta dos fundos. Aí então tudo fica muito triste. Os discípulos ficaram tristes quando Jesus morreu. Os soldados maus, a coroa de espinhos, os cravos que furaram as mãos e os pés, a lança, mesmo depois de morto, ainda foi furado, ainda foi violentado, um cadáver violentado. Jesus sofreu todas as humilhações, a escuridão do túmulo e finalmente a morte. Não nos admira que os discípulos tenham fugido, tenham abandonado. Parecia que ali estava o fim de tudo. E alguns até desiludidos disseram, acabou tudo aquilo que parecia tão lindo, tantos milagres. Mas quando disseram, Jesus, desce da cruz, tu que curaste tantos, não consegue descer dessa cruz? Mas ao lado do túmulo apareceram dois anjos. A pedra foi removida sem mão humana e o mestre se apresentou vivo. O que parecia ser o fim agora era o princípio de tudo. Era um novo começo. Quando Cristo ressuscitou, todos cantaram. Cristo já ressuscitou. Todos os seus discípulos se regozijaram, até aqueles que estavam desanimados, eles agora diziam, porventura não nos ardia o coração quando ele repartia o pão? Desde então, a igreja de Jesus louva a Jesus no seu dia. Louva a Jesus que foi levantado do túmulo. Se não tivesse havido a ressurreição, nós teríamos que colocar sobre a cruz a triste inscrição. Este é o fim. Mas a ressurreição de Cristo põe o mundo todo para cantar. Este é o princípio. Este é um novo começo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E quem ouve a minha palavra, diz o Verbo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Daqui a pouco vamos orar para que continuemos vigilantes nessa espera. Para onde vai o mundo? Nós, filhos de pais, e você pode ser um filho de pais. Filho de pais não é só para uma ou outra pessoa, não, é para todos. Deus quer que todos se arrependam, todos alcancem a vida. Daqui a pouco vamos orar para que continuemos nessa aliança com o Senhor, nessa vigilância com o Senhor, enquanto vivermos. Mas antes, eu convido você para que convide também as pessoas que estão próximas aí a você e oremos juntos. Dá tempo também copiar o link, mandar para alguém, colocar no seu grupo. Eu estou desafiando cada participante das nossas reuniões a mandar o link pelo menos para uma pessoa e dizendo assim, inscreva-se também. E agradeço a você que está fazendo isso. Vamos orar para que formemos a nossa aliança com o Senhor. Ah, já formou? Eu já formei. Então nós vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Se você não formou, forme agora. Faça agora uma aliança com o Senhor. Porque o mundo caminha para o caos. Mas não é da vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, para que permaneçamos vigilantes, fiéis até o fim, para recebermos a coroa da vida. Oremos ao Senhor.
Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos e adoramos o Seu nome na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, pela promessa do Senhor de vida para todos aqueles que se arrependem e que fazemos uma aliança com o Senhor. E é o que nós queremos fazer agora. Quem não fez, nós queremos pedir ao Senhor que receba essa pessoa que está fazendo pela primeira vez agora a sua aliança com o Senhor. Sua aliança de arrependimento, de perdão, de salvação. E nós que já fizemos, nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor, crendo que o universo caminha para o caos, mas aqueles que estamos em aliança com o Senhor têm a promessa da vida eterna, da vida abundante. Estaremos fora do caos, estaremos fora da grande tribulação, fora da condenação eterna, porque o Senhor diz: vou preparar-vos lugar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então nós cremos nessa promessa, Senhor. E eu quero que cada irmão e irmã que está participando agora dessa reunião também faça essa aliança e renove essa aliança com o Senhor, de fé, de esperança. Peço ainda saúde para tantos enfermos. Ó Deus, a memória de cada participante da nossa reunião está cheia de nomes de pessoas, amigas, familiares que estão enfermos, que estão hospitalizados, estão entubados nos CTI. Senhor, vai entrando, Pai, promovendo a sua cura e o seu milagre. Te louvamos porque o Senhor tem curado tantos, mas, Senhor, vai confortando também aquelas famílias enlutadas, Senhor. Tem famílias que estão sofrendo, Senhor. A família do meu cunhado Livino está sofrendo nesse momento o falecimento da mãezinha dele, a nossa querida irmã Ana, e nós pedimos o consolo do Senhor para o Livino, para a Joquebede, para toda a família, onde tem tantos familiares em São Paulo, lá em São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, e em todos os lugares onde houver um familiar. Também a família do Paulo, da Dalidá, na África do Sul, também estão enlutados. Senhor, tantas famílias que perderam queridos, mas nós pedimos o consolo do Seu Espírito Santo Consolador. E que o Senhor, que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente, envie o Seu socorro agora, o Seu refúgio, para esses corações, nessas casas, nessas vidas, nesses familiares que estão saudosos dos seus queridos que partiram. Tantos outros, Pai, só o Senhor sabe os nomes. Peço ainda abertura de porta de emprego para os desempregados. Peço prosperidade para o comércio e as empresas que estão passando por dificuldades. Peço um avivamento para a nossa igreja, que traga conversões de almas e almas que venham povoar os céus e também abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Peço a sua bênção a Deus o Pai, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma reunião para plantar a paz, e quem planta a paz, colhe a paz. E nossa oração é que você receba essa colheita, porque estamos semeando há um ano, comemorando nesse mês de junho, um ano do nosso canal aberto no YouTube, agradecendo a Deus, agradecendo a nossa igreja mãe, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, ao nosso Rogério Sampaio, que está doando todo o seu conhecimento tecnológico para abençoar a nossa igreja. Deus abençoe a sua vida, Rogério. Abençoar o reino de Deus, não é só a igreja, mas o reino de Deus. Um abraço para todos, não saia daí que tem uma bênção ainda para você. Então abra seu coração e receba. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do príncipe da paz. Oramos em nome de Jesus. E todos digam amém. Um abraço, até a nossa próxima reunião, live ao vivo, depois de amanhã, terça-feira, 19 horas, com a missionária Eneida Pimentel Mendes. Participe, que Deus te abençoe. Amém.